Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional e hoje eu vou gravar uma das aulas que vocês mais me pediram lá no Instagram, que é sobre reabilitação do paciente pós-AVC. E daí talvez você está perguntando, Rogério, mas por que o título dessa aula não é Fisioterapia pós-AVC? Porque esse vídeo, gente, ele serve para todos os profissionais da equipe de reabilitação. Então hoje a gente vai falar sobre as diretrizes de reabilitação pós-AVC que servem para todos os profissionais. A gente vai usar dois artigos aí, referência no assunto, tá? A gente vai discutir sobre isso. E se você quiser um vídeo específico falando só de fisioterapia, a gente pode trazer aí no canal. Então comenta ali embaixo, tá? Mas o vídeo de hoje, gente, ele é um vídeo essencial que todo profissional, escuta bem, todo profissional que atende pacientes com AVC precisam saber. Não é um vídeo que é importante, não, é necessário. Todo profissional que atende paciente com AVC precisa saber disso, tá bom? Então, antes de começarmos a aula, só um pedidinho para você que você já até sabe o que é, né? Se inscreve ali no canal, não custa nada, deixa seu curtir, seu comentário, que isso ajuda muito na continuação aqui do meu trabalho. Mas sem mais demoras, vamos estudar neuro! Vamos lá então, pessoal, dar início à nossa aula sobre reabilitação pós-AVC. Lembrando, essa aula ela é essencial para todos os profissionais da área da saúde e nós vamos utilizar como base essas duas diretrizes aqui, que são as diretrizes feitas pela Associação Americana do Coração e Associação Americana de AVC, ok? Então são os guidelines que norteiam o procedimento de reabilitação desses pacientes. Rogério, mas são diretrizes americanas. Sim, mas elas são muito utilizadas aí no mundo todo e como nós não temos diretrizes específicas aqui do Brasil, então a gente acaba também utilizando as diretrizes da Associação Americana, ok? Que também é baseada, lembrando, nas melhores evidências disponíveis. Então essa aula aqui, ela até poderia se chamar de prática baseada em evidências em pacientes pós-AVC. Mas vamos deixar como reabilitação porque a gente vai falar das duas diretrizes, tá? A diretriz de 2016, que é os guidelines mesmo, relacionados com a reabilitação pós-AVC, e também a gente vai falar sobre as medidas de desempenho ou de performance, que na verdade nada mais é que uma força-tarefa que a Associação Americana teve para ajudar os profissionais da reabilitação a implementarem essas diretrizes. A gente vai ver que as diretrizes elas eram muito extensas, vários itens a se seguir da Associação Americana. Agora em 2021 ela pensou, bem, vamos simplificar isso, em vez de ter centenas de itens para nortear a reabilitação, vamos resumir isso em 13 principais unidades de medida de performance que vão nos ajudar a direcionar esses profissionais. Então olha só que legal, a gente tem aqui duas diretrizes, mas na verdade essa de 2021 nada mais é do que um resumo, tá? Uma direção relacionada com a de 2016. Lembrando que esses estudos foram publicados na Stroke, que é a revista com um fator de impacto gigantesco e uma das revistas mais importantes quando a gente pensa na área de neuro, tá? Especialmente quando a gente fala de AVC, é a revista que tem mais impacto mesmo em pesquisa. Beleza? Vamos lá então, começando a nossa aula. Eu queria dar um panorama para vocês, né? Por que falar, Rogério, sobre essas diretrizes, sobre reabilitação do paciente pós-AVC? E antes disso, a gente vai falar hoje muito aqui sobre evidências, né? As diretrizes, elas norteiam a nossa prática baseada no quê? Na evidência. E voltando um pouquinho atrás, quando a gente fala de prática baseada em evidências, lembrando, ela é um tripé. E o que é um tripé, Rogério? Então, quando a gente pensa em um tripé de câmera, se você tira um dos pés, o que acontece? Que a câmera ela cai. Então, a prática baseada em evidência, gente, ela é um tripé e ela tem três pontos muito importantes. As melhores evidências disponíveis, sim, isso é essencial, é importantíssimo. Além disso, um outro pé é a experiência clínica, tá? Não adianta nada ter evidência de algo, mas não ter como eu aplicar isso, tá? Então, a experiência do indivíduo também conta. Em contrapartida, se eu não tenho experiência suficiente para aplicar aquilo que a evidência me direciona, eu tenho que encaminhar para um outro paciente, para um outro terapeuta, perdão. E também as preferências do paciente.
Por exemplo, não adianta nada ter evidência, eu vou falar de uma coisa aleatória, tá? Por exemplo, a acupuntura melhora isso. E o paciente odeia agulha. Então você não vai utilizar porque a preferência dele também tem que ser levada em consideração. O paciente ele também tem que ser um indivíduo ativo na escolha das intervenções que vão ser feitas com ele, tá? Então lembrando, gente, que de uma forma geral o tratamento ele tem que ser individualizado, beleza? Então eu não vou aqui passar para vocês, infelizmente eu não vou trazer uma receitinha de bolo, porque não existe receita de bolo. Se um dia algum profissional da saúde falar assim, tratar paciente com AVC é receita de bolo, fuja, tá? A pessoa não sabe do que ela está falando, porque não existe isso, tá? O tratamento ele tem que ser individualizado com base nas melhores evidências científicas, expertise do terapeuta e também as preferências do paciente. Beleza? Mas não é uma aula sobre prática baseada em evidências, tá? Então só para colocar vocês num panorama. E hoje a gente vai falar aqui de dois grandes papers que foram publicados, dois grandes artigos, diretrizes, que são muito robustas quando a gente pensa em evidência pós-AVC. Então a gente vai falar das diretrizes de 2016, tá? Publicada pela Associação Americana, e a gente vai falar também sobre as medidas de performance clínica ou medidas de desempenho clínico, que nada mais é do que um resumo. Então, gente, a gente vai utilizar esses dois artigos hoje como base. Rogério, eu quero ler os artigos. Você vai parar essa aula, vai ir ali na descrição do vídeo, você vai ver que tem um link para o Telegram. No Telegram eu vou deixar os dois artigos para vocês e os slides dessa aula para você fazer anotações. Dá uma pausinha, imprime e vai fazendo as anotações, porque essa aula ela é importantíssima, tá? Então eu vou disponibilizar tudo isso gratuitamente lá no nosso grupo do Telegram. Rogério, você envia por e-mail? Não, né, gente? Imagina, se eu fosse enviar para todo mundo, então o jeito mais fácil é fazer esse grupo, onde tem artigos, apostila e tudo mais, vai lá e baixa. Esses dois artigos estarão lá. Beleza? Que a gente vai discutir um pouquinho hoje. E daí talvez você vai ficar meio confuso, Rogério. Esse termo, medidas de desempenho clínico, é um termo complexo, né? Mas deixa eu te ajudar a entender por que esse artigo de 2021 foi publicado. A Associação Americana do Coração e a Associação Americana de AVC, tá? Ela fez essas medidas, gente, são 13, para ajudar na adesão daqueles guidelines de 2016. Então eles viram o quê? Os guidelines de 2016, eles traziam centenas de itens. E o que estava acontecendo? Os profissionais da reabilitação não estavam seguindo. Então eles pensaram, bem, vamos tentar ajudar esses profissionais da área da saúde que precisam implementar essas diretrizes e vamos revisar elas. Foi isso, é isso que a gente vai comentar hoje. Então eles revisaram essas diretrizes e fizeram recomendações que são importantes no cuidado e que são possíveis de serem colocados em prática. Então a gente vai ver que eu não vou falar hoje para vocês de coisas muito complexas. Não, gente, são coisas simples que podem ser implementadas por todos os profissionais da equipe de reabilitação. Tá bom? Lembrando que essa aula não é só de fisioterapia. Eu vou dar depois uma resumidinha para físio no final, mas ela serve para todos os profissionais da reabilitação. E para você que nunca leu o guideline, tá? Eu vou simplificar um pouquinho para vocês. Mas esse artigo de 2021, ele pegou o quê? Ele pegou aquelas condutas que eram classificadas com classe 1. Como assim classe 1, Rogério? São aquelas medidas que devem, tá? Não quer dizer que podem, que devem ser administradas nos pacientes pós-AVC. Ou seja, são aquelas condutas que trazem muitos benefícios. Então, os benefícios eles são muito maiores que os riscos. Então, classe 1, se a gente fosse dividir, classe 1 são aquelas condutas que precisam ser realizadas. Classe 2 são aquelas que fazem sentido ser indicadas. Classe 2B são aquelas que eu posso até considerar, só que às vezes o risco e o benefício pode ser igual ali, então cuidado. E classe 3 são aquelas condutas que não trazem benefício e pode até trazer riscos. Rogério, como que eu sei dessas condutas da classe 2 ou classe 3? Leia a diretriz, porque nessa aula de hoje eu só vou falar para vocês de coisas que devem ser administradas, que são as classe 1, que tem nível de evidência A, B ou C, tá? Mas que são condutas altamente indicadas. Rogério, você falou tão difícil que para mim que não tem experiência com prática baseada em evidência, eu não entendi nada. Galera, eu vou simplificar para vocês. Esse artigo de 2021, ele pegou só os top, tá? As recomendações mais tops lá do guideline de 2016, aquilo que eu tenho que implementar,
e eles revisaram tudo e resumiram em 13 itens. Olha só que massa. Eles pegaram o que é mais importante, aquilo que tem mais evidência, e resumiu. De centenas foi para 13. Gente, olha só que massa. Então essa aula é enxugadinho para vocês, né? Esse artigo de 2021 que você vai ler depois dessa aula, ele já é enxugado. Ele resumiu tudo para você. E resumiu só aquilo que é classe 1, tá? Nível de indicação mais alta, tá? Vamos então falar, gente, de quais são essas 13 medidas de performance clínica. Quais são esses 13 itens que são os mais importantes para a equipe de reabilitação realizar com o paciente pós-AVC. Então, lembrando, gente, eu não vou falar só de fisioterapia, então tem condutas aqui que são de outros profissionais, mas que a gente também precisa saber. Então, a primeira delas que a gente traz é que a alimentação interal ela deve ser iniciada dentro do período de 7 dias para aqueles pacientes que não têm a deglutição necessária, ou seja, aqueles pacientes que não conseguem se alimentar sem o uso de alimentação interal, deve ser implementado nos primeiros 7 dias. Profissionais da nutrição, importantíssimo, tá? Essa é a medida número 1. Número 2, avaliação da retenção urinária recomendada para pacientes com incontinência e retenção, tá? Então é importante ter um certo cuidado relacionado com aspectos urinários do paciente. Então, paciente que tem retenção ou incontinência, esse cuidado deve ser feito. Então, especialmente o urologista deve ter um cuidado em relação a isso, tá? Número 3, né? Os pacientes que se beneficiariam e têm acesso a um centro de reabilitação devem fazê-lo. E aí, gente, vamos trazer para a realidade do Brasil. Infelizmente, a minoria dos pacientes que tiveram AVC tem acesso a um centro de reabilitação, ou seja, ficar internado num hospital que seja um hospital de reabilitação. Qual que é a nossa realidade hoje, né? Os pacientes eles ficam internados, né, recebem os cuidados iniciais e já tem alta. E o que seria melhor, Rogério? Seria melhor se esses pacientes pudessem ficar no hospital internados, no hospital de reabilitação mesmo, tá? Só ter alta depois que eles tivessem um certo nível de independência. Só que, infelizmente, esse nível 3 não é para todo mundo. No Brasil tem centros de reabilitação, Rogério? Tem vários, tá? Mas, infelizmente, eles não comportam nem a minoria dos nossos pacientes. Então, a gente vai ver que essa não é uma realidade para todos, mas para aqueles que têm essa possibilidade é importante da gente pensar nisso, tá? Agora, fisioterapeutas, para de mexer no WhatsApp, desliga esse Instagram e foca comigo. Eu vou ler isso aqui 2 vezes para você, porque é muito importante. Olha aqui, item 4, tá? Os pacientes devem, não é podem, devem receber treinamento de mobilidade funcional e de AVDs, olha os TOs aqui também, adaptado às necessidades individuais. O quanto que vocês me ouvem falar nesse canal sobre individualidade, né? Ó, tá na diretriz. Adaptado às necessidades individuais para eventual configuração de alta. Ou seja, gente, os pacientes eles precisam de treino de funcionalidade, treino de AVD, tá? E Rogério, é treino geral? Não. Aquilo que o paciente precisa. Ah, é um paciente que, por exemplo, ele precisa, vamos pensar, treinar o rolar? Treino o rolar com ele. Um paciente que a necessidade dele é levantar, isso tem que ser treinado. Então, só para a gente entender como o nosso treino de funcionalidade tem que estar direcionado com a necessidade que o meu paciente tem. Isso é sério, tá, gente? É muito sério. E aí, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, a gente precisa direcionar o nosso cuidado a isso. Rogério, faz uma aula falando só sobre isso. Se vocês quiserem que eu fale só sobre isso, a gente vai ver que o Físio e o TO são essenciais nesse domínio e cada um trabalha de formas diferentes, tá? Não quer dizer que os dois fazem a mesma coisa, não. Os dois têm o mesmo objetivo, mas cada um trabalha de forma diferente. Se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso num próximo momento. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que sim, o treino de mobilidade funcional e AVD tem que ser adaptado com as necessidades desses pacientes. Tudo bem? Número 5, tá? Pacientes com afasia residual devem receber tratamentos com fonoaudiólogo. E aí, é importante a gente encaminhar esses pacientes, né, que ficaram aí com afasia ou até disartria também, encaminhar para um fonoaudiólogo, porque ele é o profissional que vai fazer o tratamento específico desse paciente.
Ah, Rogério, mas a gente até identifica na avaliação que o paciente tem uma afasia, uma disartria, a gente identifica, mas quem que trata? É o fono. Encaminhar para esse profissional é essencial, tá? E, gente, olha só que importante. Isso é uma coisa que muita gente esquece de fazer, mas é importante estar na diretriz. Os pacientes que tiveram AVC, eles devem receber educação sobre o que é AVC, sobre prevenção. Você sabia que cada 3 pacientes que tiveram AVC, um vai ter um novo evento? Gente, isso é sério. O paciente ele precisa saber de prevenção. O que ele precisa fazer agora para ele não ter um novo AVC? O que causou o AVC dele? Como é feita a reabilitação, neuroplasticidade, se o paciente vai recuperar ou não. E a gente precisa passar isso para ele, mas não é só isso. Esses pacientes precisam da oportunidade de falar sobre o impacto que o AVC dele teve na vida dele. E aí a gente começa a entender a importância de um psicólogo também acompanhar esses pacientes e fazer esse trabalho. Tá? Como eu disse, essa aula é sobre equipe de reabilitação. Tá? E a gente começa a identificar o que eu posso fazer hoje com o meu paciente. Tá bom? E aí, pacientes com déficits de equilíbrio, baixa confiança no equilíbrio ou medo de quedas, eles têm que receber um programa de treinamento de equilíbrio, tá? Então eu tenho que treinar o equilíbrio com esses pacientes que têm risco de quedas e também estratégias de prevenção de quedas. Às vezes o paciente que até tem um equilíbrio bom, mas lá na casa dele tem um tapete que ele tem risco de cair quando ele passa naquele tapete. Ou na hora do banho, o chão tá liso, ele não tem aonde se apoiar, ele cai. A gente precisa fazer adaptações no ambiente também. Então olha só para a gente pensar como que é importante. Lembrando que a queda ela leva a mais complicações. Por exemplo, um paciente que teve AVC e tem uma fratura de quadril, a recuperação dele vai ser muito pior do paciente que não teve. É sério isso, tá? Número 8, né? Pessoas com AVC que a gente tem que rastrear para ver se tem depressão ou não, tá? Então a avaliação dos aspectos depressivos são importantes, especialmente aí para pensando na psicologia, como que é importante rastrear isso. E se a gente identifica que o paciente tem, né, traços mais depressivos, encaminhar para um psicólogo, né? E lá eles falam de aplicar esse questionário que ele não é validado na língua portuguesa, que é o PDQ-2, que olha só que interessante, é um questionário com 2 perguntas só. Interessante, né? Eles falam de aplicar esse questionário em todos os pacientes com AVC para fazer um rastreio. Se tem traços de depressão, encaminha ele para um psiquiatra ou para um psicólogo, ou para os dois, né? E para o Brasil, gente, eu dei uma procurada, a versão que nós temos validada é a PDQ-9, perdão, eu tô com PDQ na cabeça, PHQ-9, que é um questionário que em vez de 2 perguntas tem 9, então talvez aí para aplicar nessa população também. Só que ela foi validada à população geral, não para pacientes com AVC, tá? Então só para a gente entender isso aí. Mas só para a gente pensar nisso, né? E o tratamento da depressão, a diretriz ela traz, né, que aqueles pacientes que têm depressão, eles têm que ser tratados com antidepressivos, quando não é contraindicados, tá? E eu queria abrir um parêntese, né, gente? A importância do papel do psicólogo aqui também. Isso não é trazido ali fortemente na diretriz, mas quando se trata de depressão, por que o paciente tem depressão pós-AVC? Imagina, ele estava normal, ele estava andando, do nada ele perde o movimento do corpo. Para de andar, fica dependente. Ele precisa de um psicólogo ajudar ele a lidar com isso. Tá? Então, apesar de a diretriz ela direcionar muito para o tratamento medicamentoso, um suporte psicológico é essencial para esses pacientes também. Tá? Pacientes que tiveram um AVC isquêmico com mobilidade reduzida devem receber heparina de forma profilática durante a internação, tá? E no pós-internação agudo também. Tá? Aí é mais para... É uma diretriz muito direcionada para a parte clínica, né? Para a medicina, pensando em prevenção de um novo evento isquêmico também. Então eles falam do uso de heparina de forma profilática. Não vou aprofundar isso, também nem é muito tema, mas é um tópico trazido pela diretriz, tá? E, gente, olha só que legal esse ponto. Os pacientes pós-AVC, eles devem receber o cuidado interprofissional organizado e coordenado. Equipe, temos que trabalhar em equipe. E, gente, eu fico tão triste quando eu vejo, né, profissionais da equipe que estão ali no cuidado do paciente que começam a querer criar bolhas, sabe? Não, isso é o TO que faz, não, isso é só o físico que faz, isso é só o educador físico. E aí quem sai perdendo? O próprio paciente. Gente, isso é burrice. A equipe tem que olhar para as necessidades do paciente e cada um, de acordo com a sua expertise, trabalhar para que o paciente alcance isso.
tá? E, gente, isso só acontece quando a equipe está alinhada, ok? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes cada um acha, o dono do pedaço não, quem é responsável pela reabilitação do paciente pós-AVC é o fisioterapeuta. Ah, é só o fono? Gente, não é isso, é uma equipe que tem que trabalhar junto, cada um com o seu papel, todos são importantes e quem sai ganhando é o paciente, tá? Esquece essa bolha aí que só quem sai perdendo é o paciente, tá? Follow-up. É muito importante, gente, garantir que os pacientes, depois da alta, eles recebam um serviço de reabilitação adequado. Ah, Rogério, mas o paciente ele não tem condição de pagar por fisioterapia. Vamos pelo menos então orientar esse paciente que ele tem direito de receber um tratamento pelo SUS, tá? Como que ele pode fazer? A gente tem que ter esse follow-up, saber se esses pacientes receberam esse processo de reabilitação pós, porque a gente sabe que infelizmente o que acontece? Muitos pacientes eles têm alta do hospital e às vezes vão começar a fisioterapia um ano depois. E aí a gente perdeu uma janela ali que o paciente poderia ter recuperado muito mais, né? Então é muito importante esse follow-up para saber o que houve com o paciente ali, tá? E número 13, esses pacientes, olha só que legal, né? Eles devem receber um programa de exercício e preparação física adaptado de forma individual, tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Porque eu escuto muito, gente, muitos pacientes me mandam mensagem aqui, Rogério, qual exercício que eu posso fazer em casa, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque não existe, gente, um protocolo perfeito, tá? E aqui é onde o fisioterapeuta trabalha junto com o educador físico, tá? E cada um dentro da sua expertise para a gente pensar em o que vai ser melhor para o paciente. E aí é cuidado, porque isso tem que ser feito de forma individual. Ah, Rogério, faz, sei lá, 10 pontes, faz, não sei, agachamento e não é isso, tá? O que que o meu paciente precisa, tá? E aí, pensando em cuidado de intensidade, de dose, tudo isso tem que ser cuidado. É importante esse paciente ele ser acompanhado por um educador físico, com certeza, tá? Então tem que ser individual, tá? Esse negócio de, eu falo muito tá, né? Ou vício de linguagem, mas esse negócio de receitinha de bolo, infelizmente ou felizmente, não existe. E agora para simplificar, o Jess falou de muita coisa que não é de fisioterapia. Você que está me assistindo e é fisioterapeuta, tá? Eu trouxe uma forma resumida aqueles pontos que são importantes para a gente. Tem um estudo que foi publicado, gente, olha só que legal, em novembro agora, que fala sobre intervenções para reduzir o comportamento sedentário de pessoas pós-AVC. Só que eu não consegui ter acesso ao artigo, tá? Eu até ia trazer isso aqui para vocês, mas o artigo disponível ainda eu não consegui. Falando que está no resumo, tá? Quando esse artigo sair na íntegra, eu trago para vocês. Ele foi publicado na Stroke, como eu disse para vocês, uma revista de alto impacto. E é legal, porque esse artigo ele incluiu 10 estudos com mais de 700 pessoas, só que ele traz que todos os estudos que tiveram esse objetivo de intervenções para reduzir o comportamento sedentário tiveram um risco de viés alto. Então a gente ainda não sabe ao certo quais são as melhores intervenções e não tem evidências aí para efeitos benéficos. Vou ler esse artigo depois com calma e trago para vocês. Então não se assustem com isso, porque só para a gente entender, né, que existem evidências e cada vez acaba se atualizando em relação a isso. Rogério, fisioterapia então. Resume essas medidas que são as mais importantes para a nossa prática. São a 4, 6, 7, 11, 12 e 13. Que são, vamos lembrar, tá? 4, treino individualizado focado em funcionalidade. 6, orientação ao paciente. 7, treino de equilíbrio e estratégias de prevenção. 11, coordenação entre equipe, então trabalho em equipe. 12, acompanhar o paciente pós a alta. E 13, programa individualizado para evitar sedentarismo. Isso aqui, fisioterapeutas, é o mínimo. Não é o máximo. Nossa, eu estou fazendo demais. Não, isso aqui é o mínimo que a gente tem que fazer pelos nossos pacientes. Ok? E agora você pode perguntar, Rogério, eu fiquei curioso, porque você falou que esse artigo ele é um resumo da diretriz. E fala pra gente, então, quais são outras recomendações, classe 1, que tem relação, por exemplo, com fisioterapia. Vamos ver algumas? Lógico, né, gente? Se eu for falar só da diretriz aqui, eu ficaria com vocês umas 3 horas. Eu vou dar uma resumidinha nos principais pontos que tem indicação 1 nível A, tá? Então, prescrição de AFO é recomendado para aqueles pacientes, tá? Que tem, obviamente, indicação, tá? Enriquecimento ambiental
para aumentar o engajamento com atividades cognitivas, também é recomendado. Exercícios de motricidade ocular pode ser indicado. Olha só que interessante, tarefas funcionais devem ser praticadas. Aqui ele fala até de terapia orientada à tarefa e tudo mais também. Indivíduos com AVC devem, receberem uma prescrição de recursos auxiliares ali, tá? Dispositivos ou órteses que vão auxiliar, né, a melhora do equilíbrio, por exemplo. Pacientes que têm equilíbrio ruim, né, ou baixa confiança ou medo de quedas, igual a gente falou, tem que ser treinado e trabalhar a prevenção, tá? O treino de mobilidade funcional deve ser feito de forma repetitiva e intensiva nesses pacientes, tá? Avaliação feita por um profissional, tá, da reabilitação, então um especialista em neurofuncional, isso é recomendado para esses pacientes, tá? Então uma avaliação funcional feita por um especialista é indicado também, tá? As necessidades, exatamente, a determinar quais são as necessidades, tá? Quais são os objetivos desse paciente que está no processo de reabilitação é muito importante, tá? Então avaliar os déficits residuais que ficaram desses pacientes para assim direcionar o tratamento do mesmo, tá? Considerar as preferências da família e dos cuidadores e do paciente, obviamente, e lógico, trabalhar com educação em saúde. Esses são alguns pontos que eu diria pontos chaves que eu elenquei, tá? Existem vários outros também, mas que pra gente que é da reabilitação, isso aqui acaba sendo muito, muito importante. Pessoal, espero que essa aula, né, ela foi uma aula meio densa, né, 25 minutos de aula, Jesus. Mas espero que ela tenha te ajudado. Como eu disse, são diretrizes de reabilitação. Se você quiser uma aula, por exemplo, sobre avaliação do paciente pós-AVC, de fisioterapia, eu trago aqui para vocês também, isso mais direcionado. Porém, lembrando que essa aula ela é essencial. Eu, na minha opinião, todo profissional da saúde ele precisava ter acesso a esses artigos e estudá-los para incrementar a sua prática clínica. Então, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima aula.